Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos. Dia 2 de junho, sexta-feira, e a primeira sexta-feira do mês, dentro do mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Com o coração agradecido, esperançosos por este mês que seja um mês de muitas bênçãos, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta sexta-feira, o Evangelho é de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste segundo dia do mês de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês, nós estamos diante de uma cena um pouco inusitada. Primeiro, Jesus vai colher figos na época que não tinha figos. O que acontece? Ele amaldiçoa a figueira e ela secou. Mas depois Jesus chega ao templo. O que ele encontra no templo? Lembram que o templo seria um lugar sagrado. Mas o que eles acabavam fazendo no templo? As decisões políticas, econômicas, sociais, né? E também religiosas. Mas tinha se tornado um espaço unicamente econômico e político. Jesus vê lá dentro do templo cambistas negociando isso, aquilo, ele vai lá numa cena inédita. Jesus vira as mesas e com um chicote ele bate naqueles que estavam pervertendo o templo, estavam tornando o templo um lugar não sagrado. E Jesus foi muito duro com eles, muito duro. No entanto, olhando hoje para aquela cena, ele precisava. O templo é um lugar sagrado de oração. Que nós também possamos respeitar o templo, um lugar de elevação, um lugar de transcendência, um espaço de comunhão.
Mas mais tarde São Paulo vai dizer que nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Então, se a gente tem que cuidar do templo, construção civil, porque é um lugar de oração, de reflexão, de meditação, de comunhão, nós temos que respeitar o nosso templo, que é o nosso corpo. Temos que respeitar o corpo, cuidar do corpo. Afinal, é com ele que nós vamos caminhar, é com ele que nós vamos avançar, é com ele que nós vamos nos santificar. Jesus, lá no templo, usando um chicote, virando as mesas, ele quis colocar cada coisa no seu devido lugar. Que nós saibamos o lugar do sagrado. Já que dizem que tem um lugar do profano, que a gente saiba também o lugar do profano e não misture. O profano não se assemelha ao sagrado. E que nós possamos transformar o que é profano em sagrado. Mas que nós possamos respeitar o maior de todos os templos, que é a vida de cada pessoa. Por isso, nada justifica agredir uma vida, fazer sofrer uma vida. Nada justifica tirar uma vida. Que nós possamos fazer valer o sagrado, o templo sagrado, que somos todos nós, e o templo do Senhor, onde está o próprio Senhor. Agradecidos, rezemos na confiança e na certeza de que, assim como Jesus é manso e humilde de coração, que nós também possamos ser mansos e humildes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.